Amado e querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Por uma ação sobrenatural do Teu Santo Espírito, que de fato o Senhor Jesus possa falar a cada um de nós e nós possamos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Senhor, te pedir a manifestação da Tua pessoa e do Teu poder no nosso meio. E acima de tudo, que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia num texto bem conhecido das Sagradas Escrituras, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, do versículo de número 14 ao versículo de número 16. Disse Jesus: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Há algo de atraente, de muito atraente na luz. Nessa época, que é uma época natalina, tanto em alguns lugares na nossa nação, e especialmente em outras nações, uma das coisas que mais chama a atenção é a decoração natalina que acontece e que se manifesta, acima de tudo, à noite. Quando casas iluminadas chamam a atenção de todos, algumas delas verdadeiras obras de arte. Elas nos atraem, elas nos encantam até, desculpe o termo que muitos não gostam de usar, mas nos encantam, chamam completamente a nossa atenção. É algo muito bonito. Mas uma das coisas importantes sobre essas iluminações é que elas têm que ser bem feitas. As lâmpadas têm que estar no lugar certo, senão o efeito será completamente ao contrário do esperado. E nós devemos saber que nós também, que fomos chamados a sermos lamparinas do Senhor, lâmpadas do Senhor, nós devemos brilhar, mas acima de tudo, brilhar no lugar certo, no lugar correto. Se eu estiver brilhando no lugar equivocado, no lugar inadequado, eu não estarei cumprindo plenamente o propósito de iluminar, o propósito de também atrair. E nesse propósito há alguns desafios muito grandes. Jesus,
chega para estas pessoas. E como eu tenho dito, este povo para o qual Jesus falou, era um povo que vivia uma aflição, era um povo que vivia uma luta muito grande, porque este povo vivia opressão. Este povo vivia dominação. Esse povo estava limitado em suas ações, em suas escolhas. Quando uma criança nascia, dependendo da família na qual ela nascia, numa família comum, numa família normal daquela sociedade, não havia muita perspectiva, até mesmo de futuro. Nós vemos isso em muitos lugares durante os tempos modernos, os tempos que vivemos. O que pode, às vezes, uma criança esperar ser no futuro, em certas realidades. A estas pessoas, Jesus dá uma palavra extraordinária, não apenas de ânimo, mas uma palavra de uma fé criadora, que traz à realidade aquilo que não existe. E Jesus diz: vocês são bem-aventurados. E nessas todas bem-aventuranças, que no grego significa vocês são felizes. E eu imagino essas pessoas ouvindo dos lábios de Jesus: vocês são felizes. Dizem: eu sou feliz com essa vida que eu vivo. Eu sou feliz. E Jesus então afirma contra toda a realidade, Jesus afirma contra toda a expectativa deles mesmos: vocês são felizes. E dizendo que eles são felizes, diz: vocês são o sal, vocês dão gosto. Diz: eu dou gosto. E Jesus então chega ao absurdo, dizendo: vocês são luz. Senhor, eu estou sufocado, eu estou apagado, eu não tenho brilho nenhum em mim. Como o Senhor diz que eu sou luz? E Jesus então diz algo para eles: não se pode esconder a cidade construída num monte. Todos eles entendiam muito bem. Jesus jamais tentou falar com essas pessoas com palavras difíceis. Ele sempre falou com palavras fáceis, que eles pudessem compreender. Eles bem sabiam o que é uma cidade edificada num monte. E diz: não se pode esconder. Eu quero dizer uma coisa a vocês nesta manhã: nós não podemos nos esconder. Nós não podemos nos esconder atrás ou debaixo, melhor dizendo, de todas as dificuldades, de todas as aflições, de todos os problemas, de todos os impedimentos. Nós não podemos nos esconder. Nós estamos para ser vistos e para que os outros vejam. É interessante que Jesus fala para que os homens vejam e vejam as vossas boas obras. E em outro texto, Jesus falando sobre as mesmas boas obras, diz: não façam as boas obras com o propósito de serem vistos. Veja, aqui Jesus diz qual é o propósito: para que os homens vejam. Não
para que nós sejamos vistos, mas para que os homens possam ver. Esse é o grande propósito. Brilhe para que os homens possam ver. Não se esconda. Você não poderá se esconder. Mesmo que você tente, mesmo que você queira, você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando Pedro tentou se esconder, quando Pedro negou a Jesus, no dia em que Pedro negou a Jesus, Pedro estava se escondendo. Pedro estava negando que ele tivesse algum relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que no momento em que Pedro entrou na casa do sumo sacerdote, ele foi recebido por um parente de Malco. O mesmo Malco que ele cortara fora a orelha e que Jesus colocara a orelha de Malco no devido lugar. Pedro foi reconhecido, e reconhecido por um parente daquele que ele feriu. Imediatamente o receio, imediatamente o temor, imediatamente o medo tomou conta de Pedro. E Pedro que tentou esconder-se. Pedro disse: não, eu não conheço Jesus. Ele se escondeu. Mas veja, logo depois outra pessoa disse: mas você é um deles. Mais uma vez ele tentou esconder. Mais uma vez Pedro nega. Por fim, sentado ali junto a uma fogueira, uma pessoa diz: você fala como um deles. Alguns dizem que ele tinha o sotaque da região. Outros dizem que ele usava as palavras como as palavras que normalmente os discípulos de Jesus falavam, porque quem é discípulo de Jesus fala de uma forma diferente. E Pedro mais uma vez tenta esconder-se. Mais uma vez Pedro ele nega: não, eu não sou um deles, e usa palavras que não são palavras que um discípulo de Jesus falaria. Ele usa impropérios, ele usa palavras de baixo calão. Pedro fala palavras que jamais deveriam estar na boca de um discípulo de Jesus. Nem assim Pedro conseguiu convencer a ninguém que ele não era discípulo de Jesus. Eu digo que Pedro fracassou em fracassar. Ele fez de tudo para se esconder, mas ele se esqueceu do que Jesus havia dito. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Deixe-me dizer algo: há algo em você que é impossível de você ocultar. É impossível de você esconder. Há algo em você que você não poderá negar. Está em você. E por que está em você? Porque você está sobre o monte. Você está sobre a rocha. Você está sobre Cristo. E quando nós estamos sobre Jesus, quando nós estamos sobre a rocha, quando nós estamos sobre a palavra, não adianta tentar se esconder. A pessoa de Cristo nos eleva. A pessoa de Cristo nos evidencia. Se estivéssemos num vale, poderíamos nos ocultar. Mas sobre a pessoa de Cristo, eu não estou num vale. Sobre a pessoa de Cristo, eu estou num lugar alto. Sobre a pessoa de Cristo, eu estou no lugar adequado.
no lugar certo. E é impossível me esconder. Por isso, não seja tímido, não se amedronte, tenha ousadia, tenha a coragem natural de quem está sobre o monte. A Bíblia diz que sobre este monte nós não seremos abalados. Firme está no Senhor, firme como o monte Sião, que não é abalado. Mas se há terremotos naquela região, como o monte poderia não ser abalado? Que monte é este que não é abalado? Este monte não é outro senão o próprio Senhor e sua própria palavra. Você tem que lembrar que Ele é o nosso alicerce. Cristo Jesus é o nosso alicerce. E por isso nós não seremos abalados. Mas diz ainda o Senhor que não se acende uma lâmpada ou uma lamparina, como diz esse texto, para colocá-la no cesto. Em algumas versões você colocará e verá a palavra alqueire. Alqueire era um cesto de medida, especialmente do trigo, um cesto de medida de grãos. Não se acende uma lâmpada para colocá-la ali, debaixo. Não é apenas no lugar baixo, é debaixo do alqueire, debaixo do cesto. O que significa isto? Não se acende uma lâmpada para ocultá-la. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do cesto. Não se acende uma lâmpada para sufocá-la. E por fim apagá-la. Nós não fomos acesos, eu diria agora, usando uma palavra um pouco mais coerente para as nossas vidas, ativados para sermos sufocados. A luz que há em nós. Nós somos lamparinas, nós somos lâmpadas. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mas explicando melhor, ele disse: vós sois lamparinas, vós sois lâmpadas. Porque a verdadeira luz, a luz que veio a este mundo, a luz que não se pode apagar, ela é Jesus. Há uma luz em mim. Há uma luz em você, que está em nós, mas que de fato não somos nós, mas está em nós. Essa luz está em nós. Há um brilho em cada um de nós. Há um fogo em nós, maior do que nós somos. Há um fogo que eu agora chamarei incontrolável, um fogo inextinguível, um fogo que não se pode apagar. Há um fogo em nós. Um fogo impossível de ser escondido. Se eu sou lâmpada, se eu sou uma lamparina acesa, então eu tenho que brilhar. Eu tenho que brilhar para que os outros vejam. Por isso eu tenho que brilhar e brilhar no lugar correto. Quando eu penso numa igreja,
cheia de lamparinas, cheia de pequenas lâmpadas. Eu penso nessas casas iluminadas. Nessas casas iluminadas nessa época de Natal. Ali está uma pequena lâmpada. Ali está outra pequena lâmpada. Ali está mais uma lâmpada. Ali estão elas fazendo o contorno daquela casa. Ali estão elas contornando as árvores ao redor. É impossível, volto a dizer, é impossível não ser atraído por aquela visão. Nessa nossa ida que tivemos pela graça de Deus, estando nesse mês de novembro nos Estados Unidos, especialmente na região de New Jersey, ali, junto da Igreja Metodista Internacional, nós saímos um dia, eu e o pastor Antônio, que é o pastor da igreja, saímos e ele, sabendo que eu gosto dessas casas, todas decoradas, iluminadas, com motivos natalinos, ele disse: o pastor gostaria de ver, tem uma região aqui, que é a região dos milionários, é a região dos ricaços, de lá. Então, nós fomos ali, de noite, caminhando naquela região, e cada casa mais linda que a outra. A iluminação era algo extraordinário, que nós gastávamos um tempo olhando para aquelas casas tão bem ornamentadas. E no meu coração só vinha isso: Senhor, a igreja de Cristo tinha que ser assim. A igreja de Cristo, cada pequeno ministério, cada grande ministério, tinha que ser assim. No meio de uma noite escura, nós deveríamos ser um ponto maravilhoso, sendo vistos de longe e atraindo a atenção de todos. E Jesus é bem claro quanto a isto. Sim, obviamente que o Senhor Jesus não estava falando de decoração natalina. Jesus jamais estaria falando disso. Jesus estava falando de algo muito prático. Jesus estava falando de pessoas dentro de suas casas. Jesus estava falando sobre quando se acendia uma lamparina e se colocava no velador, no lugar aonde a lamparina poderia, com segurança, trazer luz a todos que ficavam dentro daquela casa, a todos que ficavam dentro daquele ambiente. Deus nos chamou para trazermos luz a todos que estão no mesmo ambiente, a todos que se encontram neste lugar, a trazer iluminação com iluminação, esclarecimento com esclarecimento, revelação. Revelação do que existe dentro da casa, do que há dentro da casa. Por haver luz, as pessoas não tropeçarão. Por haver luz, as pessoas terão até mesmo um senso de segurança maior. Por haver luz, as pessoas poderão enxergar, poderão ver. Naquele momento, elas não estarão olhando para a luz. Elas estarão olhando para o que a luz ilumina. Para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós brilhamos, eu volto a dizer, não para sermos vistos. Nós brilhamos para que os homens vejam.
Por mais que eu queira, e eu quero, que a igreja chame positivamente a atenção. O meu objetivo, o meu propósito, não é ser visto. Jesus diz que quando nós brilhamos para que sejamos vistos, diz, vocês já tiveram a sua recompensa. Vocês não precisam de outra recompensa. Mas quando vocês brilham com o propósito final de que não vocês sejam glorificados, mas o vosso Pai seja glorificado, vocês terão recompensa. Há uma recompensa esperando por mim e por você. Há uma recompensa esperando por cada um de nós. Sabe, nessa época de Natal, a igreja às vezes discute coisas que não levam a lugar nenhum. Discutimos quando Jesus nasceu, discutimos o uso ou não uso da árvore de Natal e os enfeites de Natal, discutimos o dar presentes, discutimos que a festa não é uma festa bíblica. Deixa-me dizer uma coisa, Jesus esteve presente numa festa em dezembro, que não era uma festa instituída pela Torá. Era uma festa instituída pela tradição dos judeus. Era uma festa chamada Festa das Luzes, que os judeus estão celebrando agora no mês de dezembro. Jesus celebrava uma festa que era uma festa da tradição. E não há porquê nós também não celebrarmos festas, não digo apenas sobre esta festa, mas festas que são festas simplesmente da tradição, porque existem tradições ruins e existem boas tradições. Existem costumes bons e existem costumes ruins. Aos costumes bons, nós chamamos de hábitos. Aos costumes ruins, nós chamamos de vícios. Existem coisas boas e existem coisas ruins. Mas às vezes nós perdemos oportunidades maravilhosas. Há uma oportunidade, e a Bíblia diz, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. E ainda nos diz a palavra, aproveitai as oportunidades. Nós temos uma oportunidade tão grande na época de Natal. Eu não estou dizendo que você vá virar um Papai Noel ou coisa semelhante, que aí eu já acho que está um pouquinho demais, para não dizer exageradamente. Mas eu quero dizer uma coisa a você. As pessoas se abrem nesta época para ouvir uma palavra. E você pode levar uma palavra para estas pessoas. Então seja sábio. Em vez de estar desperdiçando o seu tempo em discussões, isso é bíblico, tá? Discussões inúteis. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. E vamos aproveitar as oportunidades. E um dos motivos que no dia 24 nós não temos nenhum culto na igreja é porque nós entendemos que você deve estar em família e entre amigos. Você deve aproveitar esse tempo em família
e entre amigos para brilhar aonde Deus te colocou para brilhar. Você deve levar a mensagem do Evangelho. Você deve mostrar que Natal é muito mais do que uma ceia de Natal, é muito mais do que presentes de Natal. Que naquele dia, que foi de fato o dia natalício, o dia de nascimento, o dia em que Jesus nasceu, o maior presente, quem deu foi Deus. O maior presente, quem nos deu foi Deus, porque um menino sim nos deu. De modo que eu diria, o aniversário é dele e o presente é nosso. Foi assim que Deus quis fazer as coisas. E como eles saberão, a Bíblia diz, como eles saberão se não houver quem fale ou quem pregue? Porque às vezes quando nós falamos quem pregue, nós pensamos em algo mais rebuscado, em que eu vou me levantar no meio da minha família, abrir a minha Bíblia. Não, basta você abrir a tua boca e falar. Abra a tua boca e fale. E testemunhe. Fale do Jesus que você conhece. Porque muitas pessoas estão falando de um Jesus que elas não conhecem. Então, apresente ao Senhor, aproveite a oportunidade, não se esconda. E mesmo que você tente se esconder, eu quero dizer isso a você, não se pode esconder o que está no monte. Não se pode esconder o que está no monte. Não se pode ocultar a luz que está no velador. A que está debaixo do cesto, não só estará oculta, ela estará sendo sufocada. Ela se apagará. Se ocultar é se sufocar. Sabe, uma pessoa se auto-sufocar, entre outras coisas, é uma pessoa se enforcar. Não se pode sufocar. A palavra sufocar, originalmente, ela é como abafar. Em alguns lugares, quando diz que os espinhos sufocam a palavra de Deus, afogam. Não se deixe afogar. Não se deixe abafar. Não se deixe sufocar. Não se deixe apagar. Não se mate. Não se anule. Brilhe. Se você tem luz, brilhe. Aliás, se você tem luz, você não tem opção. Você tem que brilhar. A única maneira de você não brilhar é esconder a luz e, por fim, apagar a luz. E a Bíblia nos fala, não apagueis o Espírito. Eu muitas vezes me perguntei, como alguém pode apagar o Espírito? E de certa maneira a resposta está nesse texto, ocultando. Colocando debaixo do cesto. Eu li uma vez um material de um pastor
norte-americano, cujo membro da igreja foi servir nos Mariners dos Estados Unidos. E quando voltou do seu serviço, o pastor então perguntou: e como foi tudo? Ele disse: ótimo, ninguém descobriu que eu sou crente. Completo fracasso. Porque ele se escondeu. Ele colocou, ou colocou-se debaixo do alqueire. O propósito de Deus, acender a luz em nossas vidas, não é para colocá-la debaixo do alqueire, é para iluminar, é para colocá-la no lugar adequado. E saiba que aonde você estiver, este é o lugar adequado. Contanto que você faça o quê? Que você não se oculte, que você não se sufoque, que você não se apague. Ou seja, não apague o Espírito Santo que está em você. Deixe esse Espírito queimar, arder, se manifestar em você. E tudo vai dar certo. Não fique preocupado. Bem, eu não sou um candelabro de ouro. Não, você não é. Ou não sou um farol como o farol de Alexandria. Não, você não é. Eu sou uma humilde lamparina. Uma pequena lâmpada. A lâmpada era colocada onde ela fosse mais eficiente para o propósito. No velador, um lugar alto dentro da casa, é para iluminar a todos que estavam na casa. Por vezes um escriba, além da lamparina que estava no velador, ele acendia a outra para colocá-la o mais próximo e seguro possível dos pergaminhos que ele estaria lendo ou do material que ele estaria escrevendo, produzindo. Muitas vezes eles tinham o costume de ter aquela lamparina perto deles, longe o suficiente para não atear fogo ao material que ele estava escrevendo, perto o suficiente para que ele pudesse ler bem ou escrever bem. Por isso, a melhor tradução do texto é não apenas no lugar alto, mas no lugar adequado, aonde você será o mais eficiente possível. A eficiência não tem a ver tanto com a tua forma, mas mais com a luz que brilha em você. E com o lugar aonde você está. Essas são as duas coisas que determinam a sua eficiência. A luz que há em você e o lugar em que você está. Depende menos de mim do que do lugar de onde estou. Depende menos de mim do que a luz que eu tenho. E a luz que eu tenho é Jesus. De modo que eu não estou, se eu estou no lugar certo, eu não estou preocupado, porque a eficiência é determinada pelo lugar
pelo lugar adequado e pela luz. Se eu tenho luz e estou no lugar adequado, eu sou eficiente. Eu não preciso me preocupar. E saiba do seguinte: não se preocupe com as trevas. A única maneira que as trevas podem te vencer é se você se colocar dentro do cesto. Se você sufocar e apagar a luz que há em você. De modo contrário, as trevas jamais poderão vencer, seja a mais humilde e simples das lamparinas. Elas vencerão as trevas. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos esta palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor opere em nossas vidas, que nós possamos estar no lugar adequado, no lugar certo, que a luz que há em nós brilhe, que o Espírito Santo não seja apagado em nossas vidas, que não sufoquemos o fogo, extinguindo a chama, que não nos coloquemos, que não nos escondamos debaixo do cesto, daquilo que deveria medir e não sufocar. É o que nós te pedimos, ó Pai. É o que nós aqui oramos, Senhor. É o que nós aqui clamamos, Senhor. Para que o Senhor nos abençoe. Dá-nos a coragem de brilharmos. Dá-nos, ó Senhor, que não queiramos nos esconder, movidos por uma vergonha, por um medo, ou por uma timidez, que não nos ocultemos, mas que possamos, ó Senhor, ó Senhor Jesus, nos entregar em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém.